Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E o aparato de segurança em Brasília para a posse do ex-presidente Lula no próximo domingo vai ser mais do que necessário, como demonstram novos fatos. Brasília terá o maior esquema de segurança para a posse de um presidente, no mínimo após a redemocratização do país. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pode, inclusive, nem conseguir fazer a participação no desfile em carro aberto por conta do risco que só cresce dia após dia. E com isso vai ser necessário, talvez, a partir de novas informações que começam a chegar, vai ser necessário talvez reforçar um esquema de segurança que já é gigantesco. Para que se tenha uma ideia do que vem por aí, a Polícia Federal vai escalar 1.000 agentes para atuar na posse de Lula, seguindo as diretrizes dadas pelos coordenadores da segurança da posse de Lula. A APF destacou que o planejamento pode sofrer readequações no esquema operacional. E você já vai entender por que é que tudo isso que já foi montado ainda pode ser insuficiente diante de planos golpistas do bolsonarismo que ninguém sabe direito, neste momento, até onde vai chegar. Porque a situação se agrava cada vez mais, atentados terroristas que se sucedem e notícias, vejam só, de reforço nas hostes golpistas. Com isso, com esses reforços nas hostes golpistas, vai ser muito difícil controlar o que vai acontecer no domingo, e por isso que é bom, e eu acredito que já esteja sendo avaliada, uma nova adequação das forças de segurança no próximo domingo. Na verdade, o STF, inclusive, decidiu que pessoas armadas vão ser presas em flagrante delito se estiverem nessa condição próximo à área. Na verdade, eu acredito que em toda a capital federal vai ter um controle de quem possa andar armado, mas na área da esplanada dos ministérios vai dar cadeia. E a decisão de Alexandre de Moraes já está valendo em todo o Distrito Federal, na verdade, e ficará em vigor até 2 de janeiro, dia seguinte à posse. Ordem do magistrado é voltada a pessoas que têm armamento, especialmente CACs, e objetiva reforçar a segurança da posse. No âmbito desse processo todo de securitização da capital federal, houve hoje, quinta-feira, dia 29 de dezembro, uma mega operação da Polícia Federal e da Polícia Civil em Brasília, e prendendo vários bolsonaristas, invadindo o camping golpista e prendendo vários procurados, inclusive uma mulher acusada ou suspeita de liderar os ataques golpistas. E no âmbito dessa prisão, descobre-se que há uma ameaça bastante expressiva vindo por aí e que preocupa muito. Porque acredite se quiser, a gente se pergunta num momento como esse, até onde essa gente pretende chegar e quem é de fato que está por trás do que eu vou narrar agora para você. Na verdade, os laranjas que possam estar liderando esse movimento sedicional, esse movimento de sedição
contra o Estado democrático de direito, o que se imagina é que possa haver peixes maiores por trás da organização de um processo revolucionário em curso no país, no pior sentido da palavra, porque, na verdade, estão sendo organizadas dezenas de caravanas para ir a Brasília para a posse do Lula, caravanas bolsonaristas. E, na verdade, o que se espera é que a Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança, no mínimo, tentem impedir a chegada desses comboios, desses ônibus que estão indo para Brasília neste momento. E com tudo isso, ainda por cima, como se não bastasse, é descoberto agora, nas últimas horas, surge uma informação de que um bolsonarista condenado está por trás da organização dessas caravanas, e esse bolsonarista condenado, ele estaria planejando 150, vejam só, são números grandiloquentes e impressionantes, 150 caravanas indo para, não são 150 ônibus, note bem, são 150 caravanas, que não se sabe quantos ônibus e quantos carros haverá nessas caravanas para ir levar bolsonaristas a Brasília, numa tentativa evidente de melar a posse, ou pelo menos conturbar a posse de Lula. Forças de segurança não haverá de faltar. Porém, Brasília pode ser transformada numa praça de guerra, pelo menos fora do entorno da esplanada dos ministérios. Se essa gente entrar em Brasília no domingo, vai ser um Deus nos acuda, vai ser bomba, vai ser tiro, o som, o barulho de tudo isso. E também, uma outra coisa que preocupa é que a intenção parece ser mais de desestimular que as pessoas compareçam à posse, porque está sendo previsto um contingente de 300 mil pessoas para a posse do Lula, que é um número 3 vezes a 4 vezes maior do que houve na posse do Bolsonaro. Então, há um desejo dessa gente de mitigar o tamanho da festa democrática que se prepara para o próximo domingo, porque algumas pessoas podem realmente sentir medo de viajar para Brasília e chegar lá e encontrar uma praça de guerra. A posse de Lula vai ter caravanas bolsonaristas chegando num momento em que o Brasil vai estar recebendo 65 delegações estrangeiras e 25 chefes de Estado. É algo que obriga as autoridades federais, estaduais e municipais a agirem com uma dureza draconiana em relação a esses movimentos, porque inclusive coloca em risco até as delegações estrangeiras, os chefes de Estado de outros países. Não é? Chega a ser inacreditável que se pretenda fazer uma coisa dessa. Inclusive, essas ameaças têm o endereço certo, porque elas pretendem, minha amiga, meu amigo, além de assustar brasileiros, criar um clima que pode degenerar em desistência de chefes de Estado e delegações estrangeiras, apesar que eu não acredito que essas delegações estrangeiras vão se submeter ao terror. Porém, vamos lá, dependendo do clima que estiver, pode haver uma opção por não mandar chefes de Estado para um país que está vivendo uma situação como essa. Note-se que os Estados Unidos tinham planejado enviar a vice-presidente Kamala Harris para a posse de Lula. E as últimas notícias é que ela não vem. A comitiva norte-americana vai ser enorme
não é? São cerca de 200 pessoas que vão lotar um hotel inteiro em Brasília. Esse hotel vai ser fechado para a comitiva norte-americana, mas a Câmara não vem mais. O Biden nem pensar. Eles não vão mandar o Biden para um país que está à beira de uma revolução. Então os danos que estão sendo causados ao Brasil por esses bolsonaristas têm que gerar punições extremamente duras. Então eu quero passar agora para as notícias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo e que devem servir, espero, para alertar as autoridades sobre esses movimentos terroristas que estão sendo promovidos pelo bolsonarismo sob os auspícios e o beneplácito de Jair Messias Bolsonaro. Então vamos começar aqui por uma matéria do Correio Brasiliense que dá conta de um reforço extraordinário que não estava previsto, de a Polícia Federal escalar 1.000 agentes para atuar na posse de Lula. Seguindo as diretrizes dadas pelos coordenadores da segurança da posse de Lula, a Polícia Federal destaca que o planejamento pode sofrer, inclusive, readequações, o esquema emergencial. A Polícia Federal informou ontem que disponibilizará 1.000 agentes para a posse presidencial no domingo. Os agentes atuarão em conjunto com as demais forças de segurança em um plano organizado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A Polícia Federal atua em conjunto com as demais forças de segurança pública do Distrito Federal em prol dos eventos da posse presidencial, de forma a garantir de maneira eficaz o cumprimento de suas atribuições legais e proteção das autoridades sob responsabilidade, declarou em nota. A corporação tem feito parte do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, seguindo as diretrizes dadas pelos coordenadores da segurança da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A PF destaca que o planejamento pode sofrer readequações no esquema operacional. Sobre as autoridades esperadas para a cerimônia, a Polícia Federal tem feito uma análise de risco que indica o nível de proteção adequado e o aparato de segurança que será colocado à disposição. Novos fatos sempre são levados em consideração e, se necessário, podem levar à eventual majoração da proteção e readequação no planejamento operacional. Desde o segundo turno das eleições, a inteligência da Polícia Federal tem acompanhado movimentações, coletado dados e formulado relatórios para as tomadas de decisões. Os organizadores da posse de Lula informaram ontem que 30 chefes de Estado, o número subiu inclusive, eram 25, agora já são 30 chefes de Estado, presidentes, primeiro-ministros, inclusive de países desenvolvidos. 30 chefes de Estado e de governo assistirão à cerimônia domingo em Brasília. As confirmações foram enviadas por embaixadas ao Itamaraty e informadas à equipe do Gabinete de Transição. Ambos são responsáveis pelo cerimonial. A nova presidente do Peru, por exemplo, Dina Boluarte, que assumiu o país andino após a tentativa de golpe do ex-presidente Pedro Castillo, foi a mais recente chefe de Estado a confirmar presença no evento. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comunicou que será representado pela esposa, a primeira-dama Beatriz Gutiérrez Miller. Também garantiu a presença do presidente de Togo, Faure Gnassingbé. O Gabinete de Transição já havia anunciado os primeiros 17 países com chefes de Estado confirmados: Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor-Leste. Conforme a equipe de Lula, cerca de 120 países estarão representados na cerimônia com autoridades de todos os níveis. Vemos a reinserção do Brasil a partir de uma nova política externa num novo governo Lula no cenário global, afirmou em entrevista coletiva no início do mês o embaixador Fernando Igreja, que chefia o cerimonial na solenidade de posse. E a decisão do STF
prevê prisão em flagrante para quem portar arma no Distrito Federal até o dia 2. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, já está valendo em todo o Distrito Federal e ficará em vigor até 2 de janeiro. A ordem do magistrado é voltada às pessoas que têm armamento, especialmente os CACs, e objetiva reforçar a segurança para a posse. E hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 29 de dezembro, bolsonaristas autores de ataques em Brasília foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal e pela Polícia Federal. As equipes estão